Vamos lá. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que possamos ter uma aula produtiva desses tópicos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela nossa aula e pedimos a orientação do Espírito Santo para que tudo que seja falado, compartilhado, seja por orientação do Senhor, do Teu Espírito. No nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, deixa eu voltar aqui para vocês. Essa nova disciplina, ela só tem na FATEG, viu? Ela só tem na FATEG e você vai aqui, ó. Nader Reformate, reforma adicional holandesa. Eu não sei se alguém que formou conosco aí abriu algum colégio teológico ou desenvolveu um assunto nesse tópico, porque eu aconselharia uma imersão nesse assunto aqui, tá? Porque nós temos uma facilidade muito grande de ficar com a reforma na Suíça, na Holanda, na Inglaterra e posteriormente nos países de cultura inglesa, né? E não olhamos para a reforma interna ou a segunda reforma na Holanda, que foi muito importante para a igreja reformada holandesa, e há um legado, há um tesouro, por se dizer, quase que desconhecido, e eu falo no sentido de literaturas, de autores, de uma espécie de uma dogmática que nasceu também nesse momento, nessa segunda reforma ali na Holanda, por se dizer, porque o termo é até genérico, né? É difícil de expressar o real sentido, mas dentro do contexto, era isso que esses irmãos naquele período de tempo queriam buscar uma reforma adicional ou uma segunda reforma. Eu acredito que reforma adicional fica muito feio, né? Agora, uma segunda reforma, talvez sim seria um ponto mais interessante aqui. Então, por isso que eu adicionei esse estudo aqui na FATEG, porque aqui no Brasil eu nunca ouvia falar, né? E tem muitos livros desses autores que está ou em holandês, dificilmente você vai encontrar, ou em latim, dificilmente você encontra ele em inglês. Eu tenho esse, que foi uma dos pontos que eu extraí, que ele tá em inglês, né? Só que, tipo, para tentar traduzir aquilo ali, eu demoraria 1 ano, 2 anos, e olha lá, né? Porque é um livro, um volume aí bem considerável, mas é muito interessante, né? Quem sabe possamos conseguir fazer isso aí. Agora, qual que é o objetivo nosso dentro desse estudo? Ele diz assim: o período e seus representantes são conhecidos por seu desejo de aplicar os princípios da reforma aos seus dias. Suas casas, vou até destacar aqui, suas casas, igrejas e, de fato, todos os setores da sociedade holandesa do século XVII e no início do século XVIII. Então nós já temos aqui o período, tá? Século XVII, início do século XVIII. Então essa reforma partindo de dentro dos domicílios, no lar cristão, nas igrejas, né? E quando eu coloco igreja, o seminário está aqui também, tá, irmãos? E aí entra os outros setores da sociedade, que é o quê? A vivência holandesa, comércio, trabalho, a questão da saúde, o serviço público. Então, o objetivo era trazer novamente os princípios da reforma, restaurando, continuando essa reforma, e é daqui que o termo que nós usamos, né? Ecclesia Reformata, sempre reformata,
a igreja reformada sempre se reformando. É nesse período aqui que vai surgir. E é uma verdade, porque a igreja ela sempre vai estar sendo reformada, e por obra do Espírito Santo. Isso deve ser aqui deixado para nós em destaque, porque não é o ser humano que reforma a igreja. O carpinteiro reforma aí uma casa de madeira, um móvel, né? O carpinteiro vai fazer esse trabalho ali com a madeira. O pedreiro na construção da casa, ou na sua reforma, na alvenaria. O Espírito Santo é na igreja, ele faz essa reforma. E nós não podemos fechar a nossa mente e achar que a igreja jamais precisará de uma reforma, porque aconteceu em 1517, né? Acabou, não precisa mais de uma reforma. Na verdade, ela sempre está olhando para dentro de si, né? E causando, através do Espírito Santo, esses consertos que é necessário, porque senão a igreja deixaria de ser um organismo vivo. Ela passaria a ser um organismo estático, apenas, né? Sem sentido, sem essa pujança, sem essa marca histórica de irmãos que venceram, heróis da fé, outros que não venceram, problemas internos, problemas externos, revoluções, a igreja passando por cima disso tudo, passando por impérios, passando por nações que não existem mais. E a igreja está aí. E ela está aí porque o Espírito Santo a conduz, e vai ser sempre assim até o dia do Senhor, até a consumação dos séculos. Então, quando fala segunda reforma, nós não podemos achar apenas, tá, queridos, que é uma reforma teórica, acadêmica, eclesiástica ou social. Ela é muito mais do que isso. É uma reforma espiritual, tá bom? Então, esse termo deve ser aqui destacado. Desculpa eu estar olhando aqui de lado, tá, irmãos? Que a tela está bem aqui na minha frente. Por isso que eu estou aí de perfil para vocês. Em seu equilíbrio e valor tanto de ortodoxia quanto de piedade, a Anadera Reformati se assemelha ao puritanismo inglês e ao pietismo alemão. Lá no Magister, o reverendo Cardoso está aqui, nós estudamos o movimento puritano e o movimento pietista, né, reverendo Cardoso? Está lembrado aí dos nossos tópicos? E falamos do puritanismo lá na Inglaterra, chegando nos Estados Unidos, do pietismo alemão com Spencer, e depois vai passar aí para os países germânicos, por se dizer, de cultura germânica. E temos dois movimentos que tentaram trazer, né, essa volta, essa busca por, não sei se o termo seria correto, mais de Deus ou mais das Escrituras, mas assim estreitar um laço maior com o Senhor. E esse movimento aqui, ele é similar, porém ele está bem localizado, ele é bem loco, né, na Holanda. Na verdade, o puritanismo teve muita influência na reforma de Nader. Muitas obras puritanas foram traduzidas para o holandês nessa época. Além disso, muitos estudantes, visitantes holandeses aprenderam sobre as ideias puritanas em universidades inglesas. As duas principais figuras do período são o professor Gisbertus Voetius, esse camarada aqui, eu acredito que vocês conhecem ele, né? E William Zabrekel. Esse aqui é um dos pais, tá, dessa dogmática que a Anadera Reformati tem aí, que vocês podem depois pesquisar. O trabalho principal de Brakel é a Redir Godsdienst, que é até difícil de produzir, né, em holandês. Uma explicação, defesa e aplicação da fé reformada, foi traduzido para o inglês. Aí, queridos, nós temos algumas figuras notáveis aqui, tá? Entre eles, o Gilberto eu falei aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó, Jodox van Lundestein. Esse camarada aqui, fera também, tá? Uma pessoa pouco conhecida na reforma aqui no Brasil, né? Mas vocês podem prestar atenção que esse camarada aqui é muito notável no sentido da reforma ali na Holanda, e
muito firme nas suas convicções, tá? William Zabrakel também não é muito conhecido, mas essa dogmática dele aí foi bem interessante, tá? E outros que nós iremos conhecer no decorrer. Beleza. Alguma pergunta aqui, queridos? Vocês já ouviram falar? Na verdade, deixa eu fazer essa pergunta para vocês, né? Deixa eu piscou aqui o piscou não, sinalizou aqui. Cardoso, contigo, meu querido. Breno, eu tenho uma pergunta que eu já venho pensando nisso há algum tempo. Eu pretendo estudar um pouco mais. A reforma holandesa, ela podemos dizer que ela é uma reforma um pouco mais robusta, um pouco mais conservadora do que as outras reformas? Você fala a primeira ou a segunda, reverendo Cardoso? Ah, eu digo as duas. Eu acho que dá para dizer as duas. Porque, porque minha pergunta, quando eu vejo o tanto de conteúdo que a gente tem, mas não que a gente tem na Holanda, mas a gente não tem acesso, justamente por não falar holandês. Eu tive um professor no outro seminário que eu estudei, que ele é um missionário da Igreja do Canadá, mas ele é holandês. E um dos trabalhos que ele está fazendo é a tradução de documentos que ninguém tem no Brasil, e Que da até hora, fora do olha que Brasil. legal. São documentos do debate do Caminhos de Dort, Uhum. que poucas pessoas têm, acham que é só aquele compilado que fizeram, mas há muita documentação em cima disso, mas está tudo em holandês. Então, a cada dia eu vejo que há muito conteúdo holandês, mas há pouco requisito, posso dizer, há pouco desejo de buscar isso. Será, aí o meu pensamento, né? Será que é porque a reforma holandesa, sendo todo o processo de reforma holandesa foi um pouco mais conservador, um impacto diferente das outras reformas? Boa pergunta, irmão. Antes de te responder, o reverendo Ricardo Dias fez um favor para nós, ele compartilhou lá no nosso grupo, aqui, ó, acho que é um livro, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Obrigado, viu, Ricardo? Foi oportuno aqui o compartilhamento. Olha, eu vou responder em partes, Cardoso. O seguinte, na questão, nessa segunda parte que você falou do material, realmente, como eu falei no início aqui, é necessário um esforço da igreja brasileira reformada, é necessário um esforço da nossa igreja trabalhar nesse material. Eu vou falar para vocês, eu não sei se o Ricardo lembra disso, porque o Ricardo ele está muito tempo aqui comigo na FATEG, mas eu tinha compartilhado uma vez no nosso grupo a chamada para tradutores. Eu estava chamando tradutores para nos ajudar nesses títulos aí. O Ricardo até deu positivo aqui. Só que aí não tinha muitos irmãos para ajudar nesse período, né? E o objetivo era em um ano fazer uma tradução aí, seguindo uma sequência, né, daquele período. Não seria assim traduzir aleatoriamente. Iríamos seguir desde o início dessa segunda reforma até o final. E aí acabou não ocorrendo, né? Mas é algo de se pensar novamente e um trabalho oportuno para deixar para os nossos irmãos aí uma amplitude, tá? Deixa eu até fazer com a mão aqui que eu fiquei até bonitinho, né? Uma amplitude de um pensamento reformado, ou seja, estamos municiando teologicamente os nossos irmãos com algo novo, apesar de ser antigo, lá do século XVI, XVII, né? Século XVII, XVIII, perdão. Tem muita coisa boa. Eu também tive uma professora no seminário que era holandesa, e eu conversava muito com ela sobre como era viver na Holanda e nascer reformado, porque a igreja reformada é a igreja holandesa. Então, falando da reforma na Holanda, veja só o contexto. Ela nasce numa revolução em que o príncipe era
calvinista, e quando há essa independência da Espanha, ela passa, ao rei da Espanha, ela passa a ser uma nação oficial, Países Baixos, né? Não Holanda, mas Países Baixos. E aí, porque a Holanda é uma parte lá dos Países Baixos, uma pequena região, e aí é uma nação reformada, literalmente. Se for falar que a única nação que nasceu reformada, eu me atrevo a falar que é a Holanda. Não teve outra que nasceu mesmo, foi fundada, independente agora, né? Não nos seus períodos aí anteriores, mas nação independente é a Holanda. E aí vem esse poderio, porque a Holanda, ela é um estalar de dedos, ela vira uma potência marítima. Ela vai criar as duas companhias das Índias Orientais e Ocidentais. Ela começa a levar esses missionários através desses navios, mas o foco era o mercantilismo. Por isso que lá no Magister nós batemos nessa tecla: não podemos romantizar alguns períodos da reforma, achar que por a Holanda ser uma nação reformada o objetivo era evangelizar o mundo inteiro. Não era. O objetivo era mercantilista, mas a igreja da Holanda tinha toda a liberdade de ir nessas viagens e de levar a fé reformada às novas colônias, as que eram aí principalmente tomadas da Espanha. Parecia que era até uma vingança, né? Porque a Holanda, ela vai lá na Indonésia e toma da Espanha. Ela chega aqui nas Antilhas e no Caribe e toma também. Mas a igreja reformada, ela ia lá e se estabelecia. Porém, houve um distanciamento da fé. As pessoas se secularizaram por causa de quê? Da prosperidade, né, meus irmãos? A prosperidade, a luxúria, aquela coisa toda, a pompa. E aí há uma chamada novamente a voltar aos princípios cristãos aqui da reforma, e bem particularmente holandeses. E esses irmãos eles têm uma visão única, que essa reforma tem que começar dentro de casa, tem que chegar na igreja, tem que ir para os seminários e assim alcançar toda a sociedade. É interessante demais isso, sabe? Muito grande, né, por se dizer, o que está acontecendo ali. Por isso que o nosso trabalho como pesquisadores, e a teologia é para isso, né? A especialização, aí, curso maior e o Magister, é que você seja um pesquisador e vá atrás dessas verdades para ter uma amplitude maior na sua formação teológica, e dos seus que irão ser instruídos também. Agora, eu posso dizer aqui, Cardoso, terminando a resposta, que sim, era algo herdado mais do puritanismo e não tanto do pietismo, tá? Porque mesmo tendo uma proximidade com a Alemanha, os puritanos ingleses, eles têm uma influência maior ali, nesses irmãos em si, que vão partir para a reforma na Holanda. Então você sabe que com o puritanismo não tem meio termo, né? O puritanismo é sim, sim, não, não. Então é uma reforma estreita, tá? É uma reforma que vai chamar, tem esse termo vulgar aí, né? Na chincha as pessoas, ou seja, para tomar uma posição mesmo. Não é uma reforma de aconselhamento, é uma exortação a uma nação inteira. Então é fantástico. Ricardo, meu querido, é contigo. Reverendo, então nós podemos dizer que o período do Brasil holandês, quando os holandeses vieram para o Brasil, foi nessa segunda reforma, na intenção de reavivar ou de trazer novamente esse conceito da reforma, ou ainda foi nesse primeiro impacto da reforma na Holanda? Não foi na questão da fé. Foi bem mercantilista mesmo, Ricardo, porque os holandeses, a questão do Brasil, eles queriam a tecnologia, por se dizer, para fazer o açúcar. E aí eles conseguem, né, esse território no Nordeste, e os fazendeiros ali, que já estavam também um pouco cansados ali da coroa portuguesa, eles passam essa tecnologia aos holandeses, e dali os holandeses
eles agora conseguem tirar Portugal praticamente do jogo, e a Espanha, na produção do açúcar. E eles se tornam aí, por isso que eu estou falando que esse boom econômico foi algo descomunal. A Holanda, ela está granjeando muita riqueza. Porém, como nós temos uma nação reformada e a igreja é igreja estatal, logo nós podemos imaginar da mesma forma que os católicos vieram nas caravelas e chegaram aqui no Brasil, eles estavam nas caravelas nessa viagem mercantilista que Pedro Álvares Cabral iria para a Índia. A mesma coisa a igreja reformada embarcando nesses navios para as novas colônias e para terras desconhecidas. Então, qual que era a missão das companhias das Índias Orientais e Ocidentais? Mercantilismo. A marinha, ela tinha a sua armada, né? E ali chegando era conquistar o território principalmente dos espanhóis, ou uma terra descoberta, por se dizer, colonizar ela. E a igreja fazendo o seu papel de quê? Discipular, formar ali uma igreja holandesa, né, de linha reformada, e se estabelecer. Então a igreja é como se fosse dois núcleos um pouco distante um do outro. O mercantilismo de um lado, faça o seu trabalho, granjeie riquezas, e o papel da igreja é esse aqui, é estabelecer a comunidade ali. Só que quem financiava a igreja era o Estado holandês. E de onde que o Estado holandês tirava esse dinheiro? Do mercantilismo. Porém, o que é mais interessante é que os dois não se misturavam, tá entendendo? O mercantilismo não se misturou com a igreja reformada, nem a igreja reformada com o mercantilismo. Isso nós iremos ver na matéria do Magister Missionário, principalmente de João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia ao português. Ele era um pastor holandês, tá? Ele era português, mas ele era pastor da Igreja Reformada da Holanda e foi missionário na Índia, foi missionário principalmente naquela região ali do mundo, e você vai ter uma dimensão maior do que era o trabalho da Igreja Reformada, principalmente naquele tópico que nós deixamos ali no Magister Missionário. Então, aconselho os irmãos aí, terminando a especialização, pular lá para o Magister, tá? Então, Ricardo, terminando aqui a resposta, o objetivo não era essa reforma, por se dizer aqui, e era um movimento in loco, tá? Porque ele não era um movimento também político, isso não pressionou o rei a fazer uma reforma, não, era algo in loco, a chamada do povo na questão da teologia mesmo, no culto, na vivência, não era nada, por se dizer no início aqui, né, bem claro, bem categórico, não tinha nada a ver com a política. Se fosse, aí sim, aí nós teríamos uma segunda reforma chegando no Brasil aqui, se estabelecendo lá no Nordeste, tá? Beleza, meus irmãos? Não sei se te respondi, tá, querido? Espero que sim. Ok, obrigado. Não, sim. É porque há um tempo eu li algo que não me lembro a fonte. Que um dos conflitos entre os portugueses e os holandeses, que se deu na expulsão dos holandeses do Brasil, não era só a questão do mercado, mas também a questão da fé. Que eles entraram em conflito na questão da fé e portanto, eles se sentiram oprimidos, né, não conseguiram lutar e eles foram obrigados a retirar-se do Brasil. Não me lembro a fonte, mas depois eu vou fazer uma pesquisa para ver se eu consigo, para ver se a gente consegue abordar ainda nesse tema. Foi mais a questão mercantilista mesmo, porque Portugal na época era uma nação que não tinha um rei ou uma rainha adulta, né? Estava sob tutela, porque é uma série de fatos catastróficos na casa portuguesa, na casa real portuguesa. Então a Espanha passa a tutelar o reino de Portugal, a união então do reino da Espanha e de Portugal nessa época. Então por isso que quando fala que os portugueses e os espanhóis expulsaram os holandeses, porque havia essa união. Então, assim, para nossa infelicidade, né,
bem naquele período de tempo, os reinos se uniram. E eles eram, assim, por se dizer, já inimigos, Portugal e Espanha. Mas naquele período se uniram e pegaram a Holanda despreparada, porque até chegar reforços aqui acharam melhor, então, fugirem, né? E foram parar lá em Nova York, e tá aí a Nova York, que agradeça ao Nordeste brasileiro, né, a sua existência. Beleza, vamos lá então aqui, queridos. Já são 10:08, né? Beleza, os tópicos são pequenos, essa disciplina dá pra gente tirar aqui em quatro terça-feira, tranquilo, tá, queridos? E posteriormente mergulhar aqui em mais informações. Reverendo João Lima, é contigo, meu querido. Meus queridos, graça e paz. Eu trazer um pouco, estava em reunião, mas perguntar, professor, está disponível esse material na plataforma? Não estou encontrando minha, não. Ô, reverendo João, eu tinha falado aqui no início, desculpa, esqueci do microfone. Meu querido, eu tinha falado aqui no início, o amado não havia chegado ainda, que eu não fiz a inscrição dos irmãos ainda, tá? Na segunda disciplina. Vou fazer agora à noite por causa do tempo aqui. Eu acabei me enrolando com as matrículas e tal, e tenho lá 7, se eu não me engano, já tem até mais aqui, já tem 12, estou vendo no meu painel atividades para corrigir. E aí eu vou fazer a inscrição dos irmãos lá, ainda hoje, tá? Então terminando a aula aqui eu já começo a adicioná-los lá, aí os irmãos terão acesso ao material, tá bom? Eu não tenho conhecimento, valeu. Beleza, meu querido. Então vamos lá, olha o que diz o texto aqui rapidinho, ó. Na Dere Reformate é um movimento na Igreja Reformada na Baixa Alemanha, agora Igreja Reformada Holandesa, né? Cujos representantes no período de 1600 a 1750 insistiram e trabalharam duro para a percepção interna da doutrina reformada e a santificação pessoal na vida em todas as áreas da vida, tá? Um pleonasmo aqui, vida e vida, né? Mas olha só que interessante, irmãos, 150 anos, como eu falei, não era o viés político, teológico, trabalho pastoral, missionário, amor pela nação, de ver a nação ali voltada ao Senhor. E nós temos um problema muito grande. O holandês parece que está na genética dele. O holandês é um ser humano muito, por se dizer, na sua maioria, tá, irmãos? Não generalizando, mas na sua maioria, ele é muito... Não é passivo, é assim, aberto ao novo, a respeitar a diferença, sabe? Então, imagine só, vou dar um exemplo aqui, você ser católico e ali ter sofrido muito tempo na mão do catolicismo, permitir os irmãos, os católicos viverem ali no seu país e tal. Não havia nenhum problema entre o protestante holandês e o católico holandês, tá? Agora o mesmo já não poderíamos falar em outros países. Então, talvez há essa frouxidão teológica por uma permissão, alguma coisa, sabe? Eu não sei, assim, é algo para investigar o que causou, porque só colocar na questão econômica aqui é muito vago, né? É um dos principais fatores, mas tem outros aí para pesquisar, para a gente entender esse distanciamento do povo holandês dessa pujança da fé reformada, por se dizer, né? O iluminismo também, ele está ajudando aqui nesse período ao questionamento, né, da fé. Insistiram e trabalharam duro para a percepção interna da doutrina reformada e santificação pessoal da vida em todas as áreas da vida. Porque eles também criticaram o envolvimento do governo em muitos assuntos eclesiásticos, incluindo a nomeação de ministros. As relações com os regentes eram frequentemente difíceis. Muitas pessoas reformadas também foram críticas e sentiram que as regras estritas de vida que a reforma adicional propagou iam longe demais, tá? Então aqui está dizendo que muitas pessoas acharam aquilo que estavam sendo proposto nessa segunda reforma algo muito pesado, né? Uma doutrina muito pesada. Os representantes da nova reforma, ao contrário dos seguidores de Jean
Jean de Labadie, não optaram por uma congregação de apenas verdadeiros cristãos. E apesar de suas críticas, às vezes radicais, permaneceram dentro da Igreja Reformada na Baixa Alemanha. Os reformadores mais distantes espalharam seus ideais por meio de seus sermões e também escreveram muitos livros que ainda estão sendo reimpressos ou retraduzidos com a grafia alterada. Nas últimas décadas do século XX, o estudo da Reforma Adicional recebeu um forte e um novo impulso dentro da denominação reformada na Holanda. Novos estudos foram publicados regularmente como uma orientação para as raízes da vida atual da Igreja. Existem também muitas biografias populares de grandes pais emitido, né? Aqui está uma confusão de palavras. Embora a designação Nova Reforma já tenha sido usada por Jacob Schoeman, o termo só foi usado na pesquisa histórica da Igreja na segunda metade do século XX. Esse período às vezes era conhecido como pietismo. Termo que também é usado para os movimentos de piedade em outros países, como o pietismo luterano. Tá? Vamos ver aqui o próximo. Só um pouquinho, tá, irmãos? Aqui é legal, hein? Aqui já tem umas fotinhas. Mas eu não vou falar tudo não, porque em 15 minutos aqui vai queimar um estudo maior desse capítulo 3. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Depois de anos de lutas sangrentas, a reforma chegou a vários países europeus, inclusive a Holanda do Norte em particular. A República dos 7 Países Baixos foi criada e a Igreja Reformada da Baixa Alemanha tornou-se a igreja privilegiada, ou seja, a igreja pública. As pessoas podiam estudar para pastores em 5 universidades: Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht e Rheinwijk. Meu Deus do céu, que é um trava-língua, né? Todas essas universidades aqui, queridos, tá, são de orientação reformada. E, se eu não me engano, lá no Magister também nós falamos dessas universidades e até de pessoas ilustres que passaram por elas, né? Ganhadores de prêmios Nobel, essas coisas todas. Mas eu quero terminar nesse ponto aqui, que é uma questão histórica. Então, aqui dá para entender o surgimento dos Países Baixos, né? O Nederland. Hoje nós chamamos de Holanda, mas eles não gostam disso, viu? Eles preferem ser chamados do nome deles oficial, que é os Países Baixos, porque a Holanda era uma região ali dentro dessas repúblicas aqui que foram unificadas, e aí agora tem uma igreja oficialmente, e a igreja é pública, né? Por isso privilegiada. Então tem uma igreja, temos um país e temos universidades aqui, 5 poderosíssimas universidades, que irá tratar da formação pastoral e de todo o povo intelectual da Holanda. Você não vai precisar mandar as pessoas para a Alemanha, para a Inglaterra, né? Agora nós temos universidades fortes aqui, em que há toda essa preparação para formar não só o povo intelectual da Holanda, mas todos os outros tipos de pessoas para servir a nação aí em diferentes trabalhos. Tá joia? Que interessante isso aqui, né, queridos? Como vai dar errado uma formação de uma nação dessa? Me fala para mim. Nós temos uma formação dentro da reforma, nós temos dentro da educação, e é impossível dar errado uma nação dessa aqui. Até hoje a Holanda é um país pacífico, desenvolvido, e vive ali com seus contentores, né? Se subir um pouco o nível do mar, eles não estão nem aí, que eles confiam naqueles contentores ali. E é muito desenvolvido por causa da reforma. A gente fala da cosmovisão calvinista, fala da reforma e tal, mas na questão do que ela causa, às vezes nós esquecemos. E olhar aqui para esse país, olhar para essa história, isso é muito gratificante para nós, porque será que estamos pensando em algo do gênero aqui no Brasil? E se for, como vai ser, né? E se é essa a missão que o Senhor tem para nós até o dia do Senhor
Ah, mas a tendência é só piorar as coisas, a tendência é que tudo vai mal. Olha, gente, eu acredito que essa situação social, de questão moral, ética, econômica, de guerra, isso é desde os primórdios humanos, tá? É sempre assim e vai ser sempre assim até o fim. O objetivo nosso é ouvir o Senhor e seguir a sua direção e levar a reforma adiante. Vamos lá, meus irmãos, para terminar aqui, alguma pergunta? Já falei muito, hein? Vai, Eu havia levantado, Ricardo. eu havia levantado a mão, aí daí eu quero pontuar, não sei, não seria pontuar, é fazer uma pergunta, né? Há um tempo atrás, eu assistindo alguns sermões e até algumas aulas de Nicodemos, ele pontua sobre, até ele cita a igreja holandesa, que ela havia abraçado o liberalismo, e não sei até que ponto, e que o senhor falou aí a questão da igreja ser pública na Holanda. Eu lembrei de uma fala dele onde ele fala que os pastores na Holanda eram pagos ou são pagos pelo governo. Talvez esse deva ser ou tenha sido o processo para que a igreja tenha abraçado o liberalismo teológico. Pode seguir por esse caminho ou não? Ô, Richard, é o seguinte, esse princípio da igreja pagar o pastor é princípio calvinista. É, Calvino, O ele Estado pagava o isso, pastor. foi Calvino que bateu nessa tecla e, por exemplo, lá nas igrejas anglicanas também acontecia o mesmo, mas partindo ali de Calvino, essa questão de manter a igreja, ela era exclusivamente papel do Estado. Por isso que as pessoas falam que Calvino quis desenhar um sistema teocrático lá na Suíça, né? Uma espécie de ditadura teocrática, uma falácia nesse povo aí que tenta deturpar a história, né? Mas essa questão de receber do Estado é um princípio calvinista. Logo, se a igreja é do Estado, então o Estado tem que cuidar dela, né? E a igreja, esse trabalho de socorro, esse trabalho social, era através da diaconia da igreja. Eu não acredito que esse seja o problema, tá bom? Da secularização. Eu acredito que não. Mas a questão, por exemplo, de Jacobus Arminius, ele era holandês. E só há a refutação calvinista porque ele vai trazer um estudo, né? E depois ele morre, nem vai ser pessoalmente, vai ser os seus discípulos, e vai apresentar a igreja holandesa, por se dizer, que aqueles pontos calvinistas ali estavam por se tratar de equívoco. Olha só a audácia do gente boa, né? Os seus discípulos irão fazer isso. Então, olha só, o arminianismo ele nasce ali. A igreja ela aceitou todo o... Não, ela refutou, ela não aceitou o princípio arminiano. Mas eu só quero dizer que essa gene de liberalismo, aonde que ela nasce? Quando você sai da questão da soberania de Deus, da teologia da glória de Deus. Saiu, já era, vai surgir alguma coisa. Porque você vai contrário a uma teologia que ela é bem estreita, voltada para Cristo, voltada para o Senhor. Então eu acredito que o problema do liberalismo é questionamentos teológicos mal resolvidos. Tá? Então, por exemplo, é como se você fosse pastor da Holanda e você não aceita o princípio calvinista de eleição, de salvação, da perseverança. E aí você começa a refutar isso internamente, porque você sabe, se levar a público, você
vai perder, né? Não vou falar que você vai perder o seu cargo, mas você vai perder o seu tempo, porque vai chegar na assembleia deles, eles irão reprovar. Então ficava minando a cabeça do povo, fazia essas facções, pequenos grupos, e essas pessoas iam germinando mal. E aí o liberalismo foi como uma bola de neve, ele vai ganhar proporção quando menos imaginar. Aqueles homens piedosos já passaram dessa para melhor, já estavam lá na glória, e aí eles entraram e tomaram conta, né? Acredito que seja esse talvez um dos problemas. Reverendo Paulo. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite. Eu não sei se isso teve a ver, mas a questão, como o amado pastor Clóvis colocou aí, salvo engano, sobre a prosperidade da Europa, o crescimento econômico teve uma certa influência no afastamento da igreja dos princípios bíblicos, porque o materialismo começou a imperar. E eu conheci um pastor da Bélgica, e nessa época de prosperidade, as pessoas tinham tantas coisas, tinham tudo, e começaram a perder o sentido até da vida. Houve suicídios na Bélgica, e, enfim, eu creio que talvez isso também tenha influenciado o afastamento das igrejas da fé, vamos dizer assim, reformada, e de outras. Muito obrigado pela participação, meu querido. Verdade, essa questão de prosperidade, ela é muito complexa, né? E até hoje os europeus sofrem com isso aí. Alcançaram um nível de vida muito desenvolvido, mas ao mesmo tempo distante do Senhor. Não podemos achar que todo europeu é deprimido, quer morrer. Não é assim, tá, irmãos? Mas é um vazio que a alma não vai ser saciada com bens materiais. Nós sabemos disso aí. Nenhum ser humano é saciado plenamente por bens materiais, porque ele é dotado de espírito. Ele tem um espírito. E o espírito precisa de Deus. Se não for Deus, vai ser qualquer outra espiritualidade vã e vai dar errado, não vai dar certo, né? O espírito da vida é o espírito do Senhor. Os cânones de Dort, quem tem a Bíblia de Westminster, tá? Seria muito interessante dar uma lida nele. Ele está sempre lá na Bíblia de Genebra, perdão. Ele está lá na parte final. E dá para nós entendermos aí, ó. Tá mais ou menos aqui. Cânones de Dort. O que estava se passando ali naquele período. Eu quero concluir, queridos, que é muito importante essa questão da igreja reformada sempre se reformando. Nós iremos falar sobre isso aí nas outras aulas. E é muito importante no sentido de olhar para a nossa igreja, para a igreja brasileira, e qual é a luta da igreja brasileira hoje? Qual é a reforma que a igreja está buscando? Ela está buscando voltar para Deus, ou ela está buscando tudo o que não tem nada a ver com Deus? Parece que a reforma da igreja, ela ficou apenas no viés político, ela ficou apenas nas coisas materiais da terra, ela ficou apenas no sentir. Eu quero sentir Deus para me ficar feliz, eu quero sentir aquela coisa sobrenatural e tal, e não há uma questão racional para você chegando também aqui para trazer o equilíbrio, né? Isso vai distanciando as pessoas das escrituras. É tudo muito rápido, as informações são imediatas. E só Deus mesmo, para sua graça, para fazer o indivíduo parar, ouvir uma explicação, participar de um discipulado, participar de um curso de teologia, ler a palavra, né? É só o Espírito Santo de Deus mesmo nesses dias para fazer a pessoa parar e prestar atenção e não ser seduzido pelo TikTok, não ser seduzido pelo Instagram, não ser seduzido aí
pelo WhatsApp a todo instante, mas parar, olha, eu posso usar tudo isso, mas eu quero ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir, porque ouvindo eu sei que haverá uma pequena reforma na minha vida aí diariamente, né? Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Grande abraço, fiquem com o Senhor Jesus. Daqui a pouquinho vai aparecer essa disciplina no painel de vocês aí. E vamos caminhar junto aqui, tá? Qualquer coisa, qualquer nova informação, traga para nós. No decorrer da semana a gente vai estar discutindo aí. Grande abraço, fiquem todos com o Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau.